Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber e nômade, fiel como os pássaros migratórios. E hoje, em mais uma resenha de livro aqui do meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, eu trago para vocês uma discussão a respeito de uma verdadeira obra-prima, uma pequena obra-prima na sua extensão. É um conto curto, mas é um texto extremamente polissêmico, enraizado tanto no desvelamento do moralismo castrador do Brasil de meados do século XX, como também das suas relações de classe, pelo grande escritor e dramaturgo brasileiro Nelson Rodrigues. O conto A Dama da Lotação, ou, como se dizia à época do Rio de Janeiro, A Dama do Lotação. Texto escrito ali entre os anos de 1951 e 1961, quando Nelson Rodrigues mantinha uma coluna, salvo engano, no jornal Zero Hora, e publicava ali os seus variados textos literários. Vamos lá então, sem mais, sempre com o meu reloginho aqui em mãos para marcar o tempo, eu começo a falar com vocês sobre A Dama da Lotação. Eu quero dizer a vocês que houve um filme com a Sônia Braga, grande atriz brasileira Sônia Braga, fazendo o papel da Solange, essa personagem do conto de Nelson Rodrigues. Eu ainda farei uma resenha sobre esse filme, A Dama do Lotação, aqui no meu canal do YouTube. Mas hoje, falando sobre o conto, é importante dizer inicialmente que esse conto, compilado aí entre os vários textos ficcionais escritos por Nelson Rodrigues na sua coluna do jornal Zero Hora, ele fez parte de um livro chamado A Vida Como Ela É. E é interessante que Nelson Rodrigues tenha colocado A Vida Como Ela É em pauta, como título. Por quê? Porque para nós entendermos com mais profundidade A Dama da Lotação, ou A Dama do Lotação, é importante dizer que Nelson Rodrigues, como narrador, vai operar, digamos, em duas frentes. A frente da hipocrisia das classes mais altas ali do Rio de Janeiro de meados do século XX, a hipocrisia machista, a hipocrisia castradora da sexualidade feminina, da liberdade sexual, sobretudo para as mulheres, a violência plasmada em cotidiano de homens que ao se sentirem traídos, pensam que podem dispor horrorosamente da vida de suas esposas. Uma tragédia, uma verdadeira tragédia. Ao mesmo tempo, Nelson Rodrigues vai mostrar como é que Solange, para exercer, digamos, a sua liberdade sexual, precisa sair do seu meio, uma vez que se fosse trânsfuga, digamos, na sua classe social, teria morte social antes que seu marido eventualmente desse dela cabo. E nós vamos falar sobre isso já já. Então nós temos aí uma visão que retira o véu de hipocrisia das classes mais altas e mostra, inusitadamente, uma personagem feminina indo em direção aos homens, sobretudo aqueles das classes mais populares, para poder realizar as suas fantasias e o seu desejo. Ou seja, a personagem de Solange é uma transgressora formidável de Nelson Rodrigues para além do seu mundo. Ela só pôde encontrar uma vivência mais livre quando abandonou aquela vida de manequim, aquela vida ali de vitrine das classes mais altas. E eu estou fazendo essa contextualização aqui logo no início dessa resenha, por quê? Porque Nelson Rodrigues foi tido como um conservador, alguém que dera apoio à ditadura até o momento em que seu filho apareceu com o peito quebrado, sob tortura. O Nelsinho apareceu ali com o peito quebrado, aí a relação do Nelson Rodrigues com a ditadura começou a mudar. Mas alguém que era profundamente contrário aos ideais revolucionários da esquerda, do socialismo, que ironizou o socialismo uma série de vezes, alguém que justamente não só flertou, como muitas vezes deu corroboração ao regime ditatorial, a ditadura civil-militar no Brasil, como escritor, e é importante que nós façamos essa distinção, tem um potencial emancipatório.
não se trata de dizer que A Dama da Lotação é um texto revolucionário. Se trata de mostrar que Nelson Rodrigues pôde apresentar nessa vida como ela é, tanto a vida como ela deveria ser, segundo os hipócritas e castradores mandatários da sociedade, como a vida como ela de fato pulsa. Então nós temos uma tensão entre o que é, o que gostaria de ser e o que deveria ser. Deveria ser sempre segundo a lógica castradora. De tal maneira que Nelson Rodrigues, a despeito, o homem Nelson Rodrigues, a despeito de suas próprias posições mais conservadoras, foi um artista, ao mergulhar, um artista emancipatório, ao mergulhar nas contradições de sua sociedade e das próprias pulsões humanas. Um Nelson Rodrigues progressista, emancipatório, artisticamente de vanguarda, contra um Nelson Rodrigues artístico, contra um Nelson Rodrigues mais político, enraizado nas posições conservadoras de sua época. Isso colocado, vamos ao texto. O conto nos traz, a princípio, uma confissão algo patética de Carlinhos. Quem que é o Carlinhos? O Carlinhos é o marido da Solange. E o Carlinhos vai à casa do seu pai, um general, nós não sabemos se de 4 estrelas, de 3 estrelas, quantas estrelas tem o galhardão do general, e aí por aí vocês já veem aquela sociedade pré-ditadura militar, com a influência, com as forças armadas, não só na contemporaneidade, mas já à época atuando politicamente, e sobretudo ali no Rio de Janeiro, que havia sido capital da República. A gente tem vários logradouros militares no Rio de Janeiro. O Carlinhos vai falar com o pai. E é aquela confissão, como se o Carlinhos não fosse um adulto, como se ele ainda recorresse ao pai como uma criança, um adolescente o faz. E ele vai contar para o pai, numa noite chuvosa, que ele desconfia de sua esposa. O curioso é que o pai, ao invés de se condoer, de se comiserar pela possível cornidão do filho, né? Seu filho ter sido traído, ele duvida da colocação do filho, e isso nos traz a pulga atrás da orelha. Como eu vou dizer ao fim e ao cabo, será que o pai de Carlinhos havia ele próprio sido um dos amantes de Solange? É uma questão para nós pensarmos. De qualquer maneira, Nelson Rodrigues é cirúrgico ao mostrar que Carlinhos é dependente, que Carlinhos depende não só emocionalmente, como financeiramente do pai, que ainda sustenta a relação do filho com a esposa. E aí isso nos dá o que pensar. Tem várias figurações, como se o pai fosse ali um proxeneta, um cafetão do filho. É uma questão que Nelson Rodrigues, com seus vários, com as suas várias visões simbólicas, nos traz. Agora, o que é importante colocar é que a suspeita que o filho traz à tona para o pai contra a esposa é de que ele foi pegar o guardanapo num jantar e seu melhor amigo estava com o pé sob a mesa, com o pé sobre o pé de sua esposa, ou vice-versa. E aí, a trama, muito célere, muito rápida, diz respeito ali às tensões. O Carlinhos diz que vai matar a Solange se de fato descobrir a consumação do adultério. E ele saca a sua arma no seu casarão ali do Rio de Janeiro, não sabemos propriamente o bairro, mas um bairro ali de alta burguesia carioca, e faz como se tivesse contratado um detetive particular. Coloca a esposa verbalmente contra a parede. Eu já sei, não negue, nosso melhor amigo é seu amante, vou matá-lo. Num arroubo retórico ele o faz. E aí o interessante é que Solange não nega, não denega, não se contrapõe àquilo que Carlinhos está dizendo. Vejam o nome, Sol, solar, mas para realizar os seus desejos, Solange precisava sair, ainda que à luz do dia, na calada da sua classe, para ir até as classes populares. Ange, Solange, o anjo solar. Olhem como há uma ironia fina, contraposta àquela moral judaico-cristã de meados do século XX no Brasil. E Solange diz, não faça isso com seu melhor amigo, um dos meus amantes diletos, digamos, porque ele não foi o único. E aí começa uma reversão radical no conto A Dama da Lotação. Porque ela vai explicar, sem qualquer tipo de subterfúgio,
que tomava a lotação. Lotação, gente, para quem não sabe, no Rio de Janeiro isso é muito comum. Havia em São Paulo, até a regularização ali do transporte público pela prefeitura, essas vans. E no Rio de Janeiro é muito comum, a pessoa, a perua, a van vai passando, o rapaz que trabalha como cobrador, geralmente, ele está apoiado na porta, ele começa a falar várias vezes o nome do local para onde vai a lotação e as pessoas entram, pagam ali o cobrador e tomam ali a viagem. Assim funciona o esquema da lotação. E essa lotação é amplamente utilizada pelas camadas populares dada a falta de transporte público. Quando muitas vezes essas lotações, no caso hoje na cidade do Rio de Janeiro, já estão sob a mão muitas vezes, sob o poderio muitas vezes de grupos ali paraestatais, que vêm do Estado, mas que aproveitam a falta de civilização pública, de insumos públicos, transporte público, saneamento básico, luz elétrica para dominarem determinadas regiões, e claramente eu estou falando de grupos milicianos, né? Se fala muitas vezes que essas lotações em vários locais do Rio de Janeiro e nas suas cidades adjacentes são comandadas por esses grupos. Então, a Solange toma essas vans, essas lotações, e aí ela começa a se engraçar tanto com motoristas quanto com os passageiros. Um deles, um homem de macacão azul, um mecânico, que ela faz descer da lotação para ter o seu primeiro caso. E dali foi um sem número de adultérios cometidos. Para muito além do anjo solar, essa que trazia, que cavalgava o corcel do desejo. E aí nós temos que aquele Carlinhos que vociferara, aquele Carlinhos que havia tirado a arma para covardemente e criminosamente disparar contra sua esposa adúltera, fica completamente paralisado. Porque como é que ele poderia se vingar como marido traído, como corno, né? Não conseguindo ver quantos chifres existem em sua cabeça de cavalo. E o interessante é que Nelson Rodrigues aí, exímio artista, exímio conhecedor das contradições da condição humana, ao invés de trazer um marido furibundo, ele vai reverberar aquela situação inicial de um marido que na verdade nunca deixou de ser um filhote, que vai até a casa do pai para choramingar. Carlinhos, no diminutivo, não como Carlão, não como quem fica de pé sobre as próprias pernas, mas Carlinhos, no diminutivo, fica prostrado, deita na sua cama, coloca as mãos sobre o peito como um morto, trança os dedos, coloca as mãos sobre o peito como se morrera e diz que está ali em seu próprio velório, um morto-vivo, alguém que assiste a seu próprio funeral. E Nelson Rodrigues, não sem muita ironia fina, não sem muito caráter herético, faz com que Solange pegue um rosário e uma carpideira sem lágrimas do marido vivo, do morto-vivo de seu marido, do velório de seu marido vivo, começa a rezar. Faz com que o jantar seja servido, mas a falta do marido decreta que os jantares não mais serão servidos. E com o marido prostrado na cama, sem poder exercer mesmo o seu papel de vingador, como ele poderia fazer tantas vinganças, e como que se tornando cúmplice das saídas de Solange que não param, Solange continua a sair em horários dados para exercer o seu papel de dama da lotação. O título já parece social, política e economicamente antitético. As mulheres das classes populares não têm, obviamente, a condição financeira para comprarem os produtos de beleza, as roupas, que são atributos das mulheres de classes mais altas, dada essa dimensão aí da divisão sexual do trabalho, colocando na esteira do patriarcado a mulher preocupada com a sua vaidade, com a moda e tudo mais. Claro que isso é uma construção social passível de ser transformada, mas isso é legado transgeracionalmente. Então a dama, a madame, vai até a lotação. O contato entre as classes permite que Solange fisgue os homens das classes populares que não resistem a uma granfina bonitona que está ali na van e os quer sofregamente, mas ao mesmo tempo é a dimensão de não haver compromisso algum.
de não haver qualquer juízo, de ser uma estrangeira em seu próprio país, um país que cinge em dois países, as classes ricas do Brasil, minoritárias obviamente, e as classes pobres. Como se lá ela pudesse fazer o que quisesse, sem que nunca ninguém soubesse, porque quando é que, a não ser com uniforme, a não ser de maneira assimétrica e distanciada, os mais pobres e as mais pobres do Brasil convivem com as classes dominantes. Nelson Rodrigues, então, eu quero dizer, em A Dama da Lotação, é exímio em mostrar que, para Solange, uma frase formidável da personagem de Clarice Lispector no romance A Paixão Segundo o GH é cirúrgica. E se o que eu desejo ainda não tiver nome? Solange não podia viver sua liberdade na sua classe, no seu meio. Como é que ela poderia renunciar no Brasil de meados do século XX, em que as mulheres mal podiam trabalhar e tinham que ficar sob a batuta de um homem? Como é que ela poderia renunciar ao seu casamento? Ao mesmo tempo, essa mulher que ocupava um determinado papel, um papel efetivo e determinado em sua classe, transgrediu essa dimensão com liberdade e pulsão e foi atrás do seu próprio desejo. O homem Carlinhos, que deveria ocupar um papel de provedor, era bancado pelo pai, e quando teria que estar à altura da coisificação, da estupidez do machismo, para se vingar tanto de sua esposa quanto dos adúlteros que com ela transaram, a revelia do casamento, se fez prostrado, se mostrou ali alguém acovardado, abobalhado e como que cúmplice daquilo que Solange continuou a fazer. Como se numa etapa posterior, se o conto continuasse, ele pedisse para Solange: conta para mim com detalhes tudo o que você fez. Isso seria bem Nelson Rodriguiano, com toda certeza. E é por isso aqui, já nos aproximando do fim dessa resenha, desse conto de Nelson Rodrigues formidável, A Dama da Lotação, eu quero dizer, será que a indignação, desde o início do conto ali do pai, o general, não era uma indignação, não pelo fato de o filho estar sendo corneado, mas uma indignação farsesca, cínica, de cúmplice, daquele que se indignava por Solange, porque ele próprio já havia, digamos, se amaziado com a esposa do filho? Eis a questão aberta nesse conto, com poucas linhas e muitas significações, muitas irradiações, muitas vozes psíquicas, sociais, sociopsíquicas, a bem dizer, do grande escritor brasileiro e jornalista e dramaturgo Nelson Rodrigues, em mais essa resenha de livro aqui no meu canal do YouTube, com o conto A Dama da Lotação. Se vocês gostaram de mais essa resenha de livro aqui do meu canal do YouTube, deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais, para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando ao canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e deixe aqui embaixo do vídeo o seu comentário para que nós possamos conversar. E mais, aqui embaixo desse vídeo você vai encontrar uma tecla chamada Seja Membro. Se você gosta das atividades desse meu canal do YouTube, considere a possibilidade de clicar nessa tecla Seja Membro para se tornar um membro ou uma membro humanista aqui no meu canal do YouTube e, segundo sua situação financeira, apoiar esse meu projeto de universidade aberta no YouTube. Então é isso, pessoal. Eu sempre deixo o convite para vocês acompanharem as resenhas de livros aqui do meu canal do YouTube, que acontecem todas as terças-feiras, às 8 horas da noite, horário de Brasília, no Brasil. Então até a próxima resenha de livro, pessoal, e tchau, tchau!